Povo de Deus abençoado, a paz do Senhor. Hoje eu quero falar com vocês subordinado a esse tema. Billy Graham, Charles Spurgeon e Jonathan Edwards, nenhum deles precisou de fundo musical. A palavra, por si só, quebrava pecadores, convencia nações e abalava consciências. Quando o Evangelho é puro, meus amados, ele já é suficiente. E o texto bíblico base é Romanos capítulo 1 e o versículo 16, que diz assim: Porque não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí tem algumas palavras-chave no grego: Evangelion, boa notícia, completa, suficiente em si mesma. Dinamis, que é poder eficaz, ativo, explosivo. Soteria, salvação total, espiritual, moral e eterna. O texto não diz que o Evangelho precisa de algo. Ele é o poder. Amados, vivemos uma geração que confunde unção com emoção, presença com ambiente, convencimento com entretenimento, meus amados. Billy Graham, Charles Spurgeon e Jonathan Edwards, eles viveram em contextos diferentes, culturas distintas e épocas separadas, mas tinham algo em comum. Eles confiavam plenamente no poder autônomo da palavra de Deus, sem fundo musical, sem manipulação emocional, sem apelos psicológicos. A palavra era o púlpito, a palavra era o fogo, a palavra era suficiente. Agora vamos analisar um pouquinho o panorama histórico dos três gigantes. Billy Graham pregava o evangelho simples e bíblico, chamava o pecado pelo nome, confiava na obra soberana do Espírito Santo. Milhões se converteram ouvindo apenas a palavra. Charles Spurgeon, chamado de o príncipe dos pregadores, pregava expositivamente, verso por verso. Pessoas desmaiavam sob convicção de pecado, sem música. E Jonathan Edwards, sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, lido calmamente, sem elevação de voz. Pessoas se agarravam aos bancos com medo do inferno, meus amados. Não era o tom, não era o método, era o conteúdo ungido pela verdade, meus amados. Então, o Evangelho não precisa de cumprimentos, ele é completo, meus amados. 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Theopneustos, soprada por Deus. Se foi soprada por Deus, meus amados, não precisa ser maquiada pelo homem. Onde a palavra é suficiente, os artifícios se tornam desnecessários. Quando o púlpito depende de música para convencer, é sinal de que o evangelho foi diluído, meus amados. O poder não está na atmosfera, mas na verdade. João capítulo 16, o versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Elegio, convencer, expor, trazer à luz. Não é a música que convence, meus amados, é o Espírito Santo usando a palavra. Billy Graham confiava mais no Espírito do que no ambiente. Emoção, meus amigos,
E, meus irmãos, passa. Convicção transforma. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, energins, ativa, operante, penetrante. Emoção faz chorar hoje. Convicção gera arrependimento amanhã, meus amados. Transformação vem pela verdade, meus queridos. Jonathan Edwards não levantava a voz, levantava consciências. Quando o evangelho é puro, meus amados, ele confronta sem pedir desculpas. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue outro evangelho. Veja bem. Heteron, evangelho adulterado. Spurgeon dizia, se o evangelho não confronta o pecado, ele não é o evangelho. Onde não há confronto, não há cruz. Onde não há cruz, não há salvação. Deus não unge performance. Ele confirma a verdade, meus amados. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Minha palavra não consistiu em sabedoria humana. Apodoixis, pneumatos kai dinameus. Demonstração do Espírito e de poder. Deus não confirma barulho. Deus confirma fidelidade. Billy Graham tremia antes de pregar, meus amados, mas o céu respaldava a sua mensagem. Aí aqui tem uma aplicação. Menos palco, mais púlpito. Menos estímulo emocional, mais escritura. Menos performance, mais verdade. Menos entretenimento, mais arrependimento. Quando o evangelho é puro, pecadores se quebram, consciências despertam, a igreja se purifica. Deus é glorificado, meus queridos. E eu concluo dizendo que Billy Graham, Spurgeon e Jonathan Edwards nos lembram de algo urgente. O evangelho não perdeu o poder. Nós é que perdemos a confiança nele. Quando a palavra volta ao centro, meus queridos, o Espírito volta a operar, o pecado volta a ser confrontado, a cruz volta a ser exaltada. Quando o Evangelho é puro, ele já é suficiente. Deus abençoe, meus queridos, em nome de Jesus.